Bem-vindo ao canal, eu sou a Adriana e depois de muito tempo sem gravar vídeo, aqui estou. E como é o ano de 2016, é um ano muito importante pra mim, é um ano que vai terminar a minha faculdade, eu decidi nesse primeiro vídeo aqui do ano de 2016 gravar a tag faculdade. Essa tag eu vi no canal do Cadu, do Fetiche Literário, e as perguntas estão no blog Quero Ser Alice, que eu vou deixar tudo linkado aqui no box de informações. Então vamos lá. Deixa eu ver as perguntas que estão aqui no meu celular. Qual o seu curso de graduação? É a primeira pergunta. O meu curso de graduação eu faço pedagogia, licenciatura plena em pedagogia. Quantos períodos ele tem e em qual você está? O meu curso ele tem 8 períodos e eu tô no 7º, mas era para eu estar no 8º, só que devido à greve do ano passado, eu tô cursando o 7º semestre. Vai acontecer de eu cursar os dois últimos semestres, o 7º e o 8º, nesse primeiro semestre de 2016. Eu acho que até em julho, até em agosto, eu termino a minha faculdade. A terceira pergunta, por que você escolheu esse curso? Geralmente as pessoas que são da área de educação, né, que fazem licenciatura, dizem que não é a gente que escolhe o curso, é o curso que escolhe a gente. É mais ou menos isso. Eu desde criança, eu sempre quis ser professora. Então quando eu era criança, eu lembro que eu brincava com as minhas primas, de dar aula, eu gostava muito disso, eu gostava de ser a professora, enquanto as minhas primas, que eram menor do que eu, eram minhas alunas, então eu passava dever para elas, enfim, eu gostava muito, então eu cresci com isso, né, dizendo que eu queria ser professora, só que eu não sabia muito bem qual área escolher. Quando foi no ensino fundamental, eu queria ser professora de português. Só que aconteceu que eu fiquei de dependência, né, justamente na disciplina de português. Aí eu meio que me desencantei, eu vi que não era pra mim. Depois, já no ensino médio, eu queria ser professora de história. Eu achava incrível, né, o professor de história contar todos aqueles grandes acontecimentos da história, eu achava maravilhoso. Então eu queria ser professora de história. E aí, no primeiro ano de vestibular, eu tentei História na UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, e tentei na UEPA Pedagogia, que era um outro curso que eu também tinha em mente. Então, eu tentei na UEPA. A UEPA é a Universidade Estadual do Pará. Só que aí no primeiro ano eu não passei, e ainda bem que eu não passei, porque eu não tinha muito bem definido qual a licenciatura que eu queria, qual área que eu queria seguir dentro da educação. Então já no segundo ano de faculdade eu fui amadurecendo, né, aquela ideia do que eu realmente queria, e eu tinha uma colega, a Andrea, que ela já fazia, né, a faculdade de pedagogia, uma faculdade particular, e já era professora. Então eu comecei a conversar com ela mais sobre o curso de pedagogia, como era. E aí ela foi me contando e eu fui assim, me encantando. Eu comecei a pensar que era aquilo realmente que eu queria fazer pedagogia, eu gostava de criança, eu queria ser professora, então eu ia unir as duas coisas. Então no meu segundo ano que eu tentei vestibular, aí já com a certeza do que eu queria, eu tentei pedagogia nas duas faculdades, tanto na UEPA, na universidade, tanto na UEPA quanto na UFPA. E aí eu acabei passando na UFPA e, enfim, foi a realização de um sonho. Deixa eu ver a outra pergunta. Antes de escolher esse curso, você pesquisou sobre o mercado de trabalho e o piso salarial? Eu pesquisei assim por alto, mas eu já tinha noção de quanto um professor ganhava, né? A gente sabe que a profissão do professor não é valorizada aqui no Brasil, então eu já tinha ideia mais ou menos de quanto ganhava. Eu sabia que não é muito, né? Mas mesmo assim era aquilo que eu queria, eu não conseguia me ver fazendo outra coisa, eu nunca almejei uma medicina, um direito, enfim, eu queria ser professora. Então, independente do salário, era aquilo que eu queria. Então o salário não me influenciou em nada na decisão de seguir ou não aquela carreira.
Deixa eu ver, a quinta pergunta. Como foi seu primeiro dia de aula? Tem dicas para os calouros? Eu não lembro do meu primeiro dia de aula, eu realmente não lembro, mas eu lembro da primeira semana assim, de aula, assim, no geral. Eu lembro que a gente teve uma disciplina, né, que foi corrida uma semana inteira só daquela disciplina, que foi iniciação ao trabalho acadêmico. Então, eu lembro que no segundo dia de aula, mais ou menos, no terceiro dia, não lembro direito, o Centro Acadêmico de Pedagogia entrou na sala convidando a gente para um evento que estava acontecendo na faculdade, né? Então a gente foi, a turma inteira foi. Quando a gente voltou, a gente chegou um pouquinho atrasado na sala de aula e a professora já se encontrava na sala. Então ela deu falta pra todo mundo, porque ela disse que a gente não esperou ela, que não sei o que não era pra gente ter saído. Enfim, então foi um susto. Aquela primeira semana, assim, quando a gente viu, naquele dia a professora dando falta pra todo mundo, porque a gente tinha ido pra um evento, né, lá na faculdade, a gente pegou um susto. Eu principalmente peguei um susto, porque eu não esperava por isso. Essa professora foi até foi um grande, assim, um grande aprendizado, porque a gente viu que não seria fácil, né, a faculdade. E aí também ela passou um texto, isso tudo na primeira semana de aula, né? Como eu não lembro do primeiro dia de aula, eu tô contando no geral, primeira semana de aula e professor. E sobre o professor. Então essa professora, ela passou um texto pra gente sobre currículo. Gente, eu não fazia ideia do que era currículo. Quem é da área de educação sabe o que é o currículo escolar, mas eu não fazia ideia. Era a primeira semana de aula e muita gente não fazia ideia. E ela simplesmente passou um texto pra gente fazer resumo, fichamento, resenha daquele texto. Só que pra você fazer tudo isso, você precisa compreender o texto. E eu não entendia nada. Foi um susto, porque já pensou na primeira semana de aula onde você não sabe sobre aqueles termos assim acadêmicos, ela passa um trabalho sobre currículo. Então eu chegava para as pessoas, gente, vocês entenderam esse texto? Isso foi uma grande dificuldade. Eu lia uma, duas, três vezes e não conseguia compreender aquele texto, porque não fazia parte do meu universo, né? Eu ainda não dominava essas questões da educação. Então, mas eu vi que naquela primeira semana de aula eu vi que nós teríamos professores rigorosos e que a faculdade não seria fácil. Mas foi isso que eu lembro do meu... e sobre... Tem dicas para os calouros? Tem. Quem tá chegando agora na faculdade, né, na universidade, a dica que eu dou assim... Participem da aula, não só estando presente, mas se fazendo presente, né? Participando da aula, dialogando com o professor. Porque eu tenho muita dificuldade nesse sentido de dialogar assim, com o professor em sala de aula. Eu não tenho dificuldade em apresentar trabalho. Porque é aquela coisa, você se prepara para aquilo, mas assim, dentro da sala de aula, do professor chegar, olha, leiam esse texto e discutam agora e falem sobre isso. Eu tenho muita dificuldade, eu fico muito tímida, muito nervosa aí, então assim, a dica que eu dou é perca a timidez já nas primeiras semanas de aula, participem da aula, conversem, dialoguem com o professor, porque vai ter professor que vai cobrar isso, tem professor que não, que deixa o aluno muito à vontade, mas tem professor que chega aí, ei, você aí, o que você acha sobre isso? Então se prepare, converse, percam a timidez já nas primeiras semanas de aula. E a sexta pergunta, sobre seu TCC, já começou a fazer? Qual tema pretende abordar? Eu ainda não comecei a fazer meu TCC, mas eu já fiz assim meu pré-projeto, mas tá uma confusão, porque eu pensei que fosse ser fácil, mas não é, complicado. Eu sei o tema assim que eu quero abordar, o tema que eu quero abordar é sobre neuroeducação, mas assim eu tô tendo muita dificuldade em delimitar, né, o problema da minha pesquisa, enfim, mas é isso que eu quero falar sobre a aprendizagem, né, do ponto de vista biológico cognitivo, porque eu vejo que já tem muito TCC, né, sobre o aspecto social da aprendizagem, enfim, e eu quero ir mais pro lado biológico, pro lado cognitivo especificamente. Sétima pergunta, você se considera uma boa aluna? Eu me considero uma boa aluna,
Não sou a melhor aluna, né? Como eu disse, eu sou tímida nessa questão de dialogar com o professor dentro da sala de aula, mas eu sempre me considero uma boa aluna. Quando tem apresentações de trabalho, eu estudo muito para apresentar aquele trabalho, para apresentar da melhor forma possível. Eu tenho boas notas. Agora, eu só não sou uma melhor aluna, porque eu chego atrasada na sala de aula. De resto, eu tiro boas notas, eu estudo, eu faço uma boa apresentação de trabalho lá. Enfim, eu sou uma boa aluna. A oitava pergunta. Você está 100% satisfeita com o curso que escolheu? Eu tô 100% satisfeita com o curso. Eu tenho, assim, professores incríveis lá na Federal. Eu tenho professores incríveis, professores especialistas na educação do campo, professores especialistas na educação infantil, professores que são referência não só em Belém, mas no Brasil. A outra pergunta. Nona. O seu curso tem algum material específico que não tem em outros cursos? Exemplo, estetoscópio e calculadora científica? Não, acho que não. O que acontece é que na faculdade de pedagogia, né, você sabe que você vai trabalhar com criança, acontece de algumas disciplinas pedirem, né, cartolina, lápis de cor, enfim, materiais desse tipo mais lúdico, né, pra gente fazer os trabalhos. Eu acho que é a única coisa diferencial, assim, de outros cursos. A 10ª. Na sua faculdade teve trote? Se teve, como foi? Teve trote, sim, mas foi super tranquilo, não foi esses trotes que a gente vê na televisão. Foi um trote solidário em que a gente tinha que levar 1 quilo de alimento. Então, o Centro Acadêmico de Pedagogia da minha faculdade levou os calouros, né, pro parque ambiental que tem aqui em Belém, e lá teve muitas dinâmicas onde a gente podia conhecer os nossos colegas. Foi bem legal. A 11ª. Seu curso tem muita matemática? Não tem muita matemática, mas nós temos sim 2 disciplinas de matemática no curso, mas é mais aquela parte metodológica, né? Como ensinar, né, a matemática da melhor forma possível para o aluno. A gente não vê muitos cálculos. Agora, nós temos sim, nesse 7º semestre eu estou tendo uma disciplina estatística aplicada da educação, onde a gente vai ver sim alguns cálculos. Enfim, 12ª. Geralmente nas faculdades existe um ciclo natural das desistências. A turma começa com 70 alunos e permanece só 20. Isso aconteceu na sua faculdade? Aconteceu, não de desistência, mas algumas pessoas que começaram o curso com a gente acabaram ficando para trás, né? Por conta das dependências, acabaram ficando em outras turmas. Então teve mais ou menos umas 10 pessoas que já não está na mesma sala de aula, não está no mesmo período que a gente, está em outros períodos, mas assim, aquela questão de fora de bloco, entra outras pessoas de outras turmas na tua turma, entendeu? Então a turma ainda continua bastante grande. A 13ª pergunta. Quais dicas você daria para quem está querendo começar a fazer o mesmo curso que você? Quem escolhe licenciatura sabe que não é uma área que é muito remunerada. Ignora esse som que tá em algum lugar por aqui. Essa música aí. Enfim, quem escolhe, né, a área de educação sabe que não vai ser uma área muito bem remunerada. A gente encontra muitas dificuldades, tanto em sala de aula, no dia a dia da sala de aula, quanto na questão do salário. Então, você que escolhe fazer pedagogia ou qualquer outra licenciatura, esteja ciente disso. Mas assim, você que quer fazer, né, licenciatura, quer vir para a educação, venha muito motivado, venha ciente de que não vai ser uma área que vai lhe dar dinheiro, mas assim, eu acho que você ganha muito quando vê o aprendizado dos seus alunos. Eu acho que essa é a maior gratificação de um professor. Venha para querer somar na educação, não faça licenciatura ou pedagogia só por fazer, só para ter um diploma. Faça porque você acredita na educação. Enfim.
14ª pergunta. Já ficou em DP? Possui algum método diferente de estudo? Eu nunca fiquei em independência. E se eu possuo algum método de estudo, não. Nada além do normal. O professor passa um texto, geralmente quando é prova ou algum trabalho. Minhas colegas, eu e as minhas colegas da sala de aula, a gente sempre se reúne, a gente sempre discute o trabalho, a gente realmente estuda para aquele trabalho, para aquela prova. Então não é nenhum método diferente de estudo. 15ª e última pergunta. Faça um resumo básico do seu curso para quem estiver interessado em fazê-lo. O curso de pedagogia é um curso assim, você entra com uma visão de mundo e sai com outra. Você entra com uma visão de mundo às vezes muito estreita e sai com uma visão muito mais ampliada. O seu nível de criticidade em relação a muitas coisas, em relação a tudo, ele aumenta. 15ª. Faça um resumo básico do seu curso para quem estiver interesse em fazê-lo. Bom, eu nunca esqueço de uma frase que uma professora minha falou em sala de aula, né, em que ela disse que só faz pedagogia quem acredita que pode interferir no processo de formação de um indivíduo. Você que faz pedagogia ou outra licenciatura, mas principalmente pedagogia, esteja ciente, né, de que você vai estar ali trabalhando com pessoas, na formação de indivíduos. Então, você que quer fazer pedagogia, eu aconselho muito, é um curso assim que você sai com um nível de criticidade muito grande, que você sai também com uma visão de mundo muito mais ampliada. Você olha para uma criança, você não vê só uma criança, você vê todo o potencial que aquela criança pode ser, e o trabalho que você vai desenvolver com aquela criança vai interferir, né, no processo de formação dela. Então, eu aconselho muito o curso de pedagogia. Não só você sai preparado, não só para atuar com crianças, mas para trabalhar em outros ambientes que não seja o ambiente escolar, tem um ambiente hospitalar. Tem muitas empresas outras áreas também que contratam o pedagogo. O pedagogo, ele está assim em muitos ambientes. Então você sai preparado não só para ser professor, mas também para ser gestor escolar, para ser coordenador pedagógico e para trabalhar em outros ambientes não escolares. Então é um curso que é muito humanista. Eu só tenho coisas boas para falar do meu curso, porque eu amo e eu estou muito satisfeita com ele. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado dessa tag, sintam-se à vontade para respondê-la. E se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo e beijo, tchau, tchau!